Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal. E para você que ainda não segue a gente aqui do canal, aqui é um espaço onde nós acreditamos que evolução é movimento. Então, sempre entrevistamos empresários e líderes que, através das suas histórias inspiradoras, trajetórias, nós criamos mais conexões, inspiração e muitos negócios aqui para todos nós. E a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador e parceiro, Instituto Minerva, que ele ajuda a transformar a sociedade através da inovação, educação no setor de engenharia. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Daiane Miguel. Ela é empreendedora e CEO na empresa MJ Consultoria Financeira? Isso. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E Dai, deixa eu te falar, você empreende aí desde 2020? Desde 2020. Há 5 anos aí empreendendo e me fala um pouco de você antes, assim, como você se define aí além dos títulos profissionais? Quem é a Dai aí por detrás da empresa? A Dai é mulher, multifunções, né? A gente equilibra os pratinhos Mulher aí. polvo, né, que eu falo. Isso. Mulher, empresária, mãe, esposa, filha. Então, são várias demandas aí que a gente vai multiplicando o nosso dia que só tem 24 horas. Só tem 24 horas, a gente transformar em 48, né? Com certeza. E me fala, como foi a sua formação, assim, me conta um pouco sobre ela. Quando eu comecei, meu primeiro serviço foi em 2008. Eu tinha 16 anos. E lá atrás eu comecei como aprendiz numa empresa de engenharia. E comecei a ter contato com o RH, né? Com o departamento pessoal. Então, a minha primeira curiosidade foi... Eu entreguei minha carteira de trabalho, que era a carteira física, pro RH. E ele me devolveu. Você tá registrada. Porque aprendiz tem um registro, né? Aí eu, tá... como assim? Eu tô registrada? Onde que aparece meu registro, né? Eu abri ali, tinha umas coisas ali na minha carteira, mas eu queria entender aquilo. E aí, eu fui buscar um curso, por curiosidade mesmo. Eu fui buscar um curso de departamento pessoal para eu entender o que era o registro, quais eram os meus direitos, né, por esse registro, se meu salário estava certo. Então, assim, eu sempre tive uma coisa, assim, de querer entender e não só acreditar no que a pessoa me falava, né? E aí, foi quando eu comecei a me apaixonar. Isso você tinha quantos anos? Tinha 16 para 17, Legal. Então, eu queria entender ali aquele registro. Eu comecei a ter esse primeiro contato. Então, ali eu comecei minha carreira no RH, né, na parte burocrática, ali no departamento pessoal. Então, onde eu fazia admissão, férias, rescisão, toda essa parte burocrática. Por essa curiosidade minha, que virou minha primeira profissão. Então, eu fiz o técnico, depois eu fiz a graduação. E aí, eu senti que eu estava um pouco estagnada ali só no RH. Eu já era coordenadora de RH, numa terceirizada. Tinha o Matheus pequeno, meu primeiro filho. E eu falei assim, eu quero um pouco mais. Porque eu entro na empresa, eu fico dentro do RH e eu faço férias, rescisão. Então, assim, a empresa muda, o sindicato muda, mas é aquilo, né? Então, eu queria saber um pouco mais. Como funciona o financeiro? Como funciona a gestão da empresa? E aí, eu voltei para a faculdade para fazer administração. Então, meu menino, o Matheus, tinha 2 anos, 1 ano e pouquinho, 2 anos. Eu voltei para a faculdade para fazer administração. E aí, a administração abre um leque para você, né? Então, você vê um pouquinho de marketing, um pouquinho de logística. E aí, eu me identifiquei mais com o financeiro. Porque também já era um pouco do RH ali, né? Do que eu já trabalhava. Então, eu comecei a entender um pouco melhor essa parte de gestão. Saindo da faculdade, eu realmente, assim, dei não mas alguns passos para trás, que foi, para mim, importantíssimo. Então, eu era coordenadora de RH, eu fui ser assistente financeira. Então, meu salário reduziu, meu cargo reduziu, porque eu queria aprender. Então, eu me sentia muito segura na parte do RH, mas eu queria aprender o financeiro. E foi ali que eu me apaixonei. Entrei numa empresa que me ensinou tudo que eu sei de financeiro até hoje. Assim, sou totalmente grata, assim, pela empresa que me aceitou, Você gostaria de falar o nome deles? Sim, eu falo. É a empresa Estacionamento Parque Plus, que é uma administradora de estacionamentos aqui em São Paulo. Então, eu trabalhava ali do lado do proprietário, que é o José Ricardo. E a gente tem esse contato até hoje. Que legal. Né? Então, se você quiser agradecer ele, de repente. Lógico. Sou muito grata, assim.
E eu já falei isso pra ele, sabe? Então, ele já me parabenizou pela empresa. E eu falei assim, muita coisa que eu sei hoje é por causa de você. Legal essas pessoas que nos inspiram, Ai, né? demais, demais. Então, assim, eu não cresci numa empresa gigante, que eu cresci, sabe? De assistente pra analista, que tem aquele plano de carreira. Não tem, que é uma empresa pequena, né? Sim, sim. No administrativo era eu e ele. Então, ali a gente fazia tudo. Mas... Eu consegui aprender a fazer o financeiro no Excel, aquele financeiro, sabe? Ali na mão mesmo. Então, onde você aprende na raça, é muito bom. Foi muito gostoso. Não tinha as ferramentas de hoje, né? Que não facilitam tinha, tanto. Não tinha. No meio disso tudo, a gente pegou pandemia. Sim. Então, vamos pro home office. Meu Deus, como trabalha home office? Como que a gente faz o home office? E como foi essa transição? Você estava nessa empresa, trabalhando com eles. Começou a pandemia em 2020. Isso. E aí, nesse período que você começou a empreender. Isso. Conta pra gente um pouquinho. Nesse contato que eu tive ali com o financeiro, eu comecei a entender essa dificuldade que as empresas tinham com a gestão financeira. Então, eu comecei a ter contato com outros empresários, ali mesmo dentro do prédio comercial, porque ele também, eu não sei hoje, mas ele era síndico do prédio. Então, eu era uma secretária dele ali. Então, eu ajudava ele na empresa dele, mas eu também fazia algumas coisas ali da parte dele ser síndico, né? Então, eu tinha contato com alguns empresários e eu vi essa dificuldade deles. E depois veio a pandemia. Tá, e aí ele era um financeiro, ele é uma pessoa super criteriosa, super detalhista. Então, tinha caixa, a gente tinha reserva, tinha tudo certinho. E mesmo assim, a empresa passou por dificuldade na pandemia. E quem não tinha isso? Então, Por isso que muitas empresas, né, fecharam. Exatamente. Então, eu vi em relação à contabilidade, falando que estava perdendo cliente porque a empresa fechava. Eu vi contabilidade agregando o serviço de BPO para tentar salvar quem ainda tinha aquele fôlego que estava querendo continuar. Eu vi na rua os comércios fechando, porque fechava mesmo, não porque fechava por conta do lockdown. Então, eu vi ali que eu podia fazer um pouquinho, sabe? Então, nossa, gente, eu aprendi tanta coisa. E agora, né? Eu quero fazer um pouquinho mais. E eu falo que a pandemia, ela foi um divisor de águas, né? Porque Demais. eu acho que ela nos ensinou muita coisa, para quem quis aprender, claro, né? Uhum. Acho que tanto nessa parte, né, trágica, enfim, mas também nos negócios, né? E a gente sempre fala que é nas crises que a gente se reinventa. Então, querendo ou não, você sempre teve esse desejo ali, né, de trabalhar com gestão, com finanças. Aí veio uma pandemia que te mostrou, você falou, nossa, olha quanto campo eu posso trabalhar. Então, querendo ou não, algo ruim, né? Sim. Uma crise ali, você Sim. conseguiu usar ela a seu favor e criar um negócio. Porque Foi isso você vê mesmo. ali quantos empresários, né, empreendedores tinham que é o hoje. Se você for analisar, a maioria das empresas tem muito problema de gestão, né? Se não for o principal problema das empresas hoje, seja a gestão operacional, gestão de pessoas, Sim. enfim, gestão financeira. Eu acho que tudo afunila no financeiro, né? Exatamente. Então, para o comercial funcionar, ele tem que saber como que tá o financeiro, como fazer a precificação, como dar um desconto, como dar um reajuste. Se você está falando de marketing, quanto que eu posso investir no marketing? Eu tenho financeiro É o pra pilar, isso. né? Começa ali. Aí, dali que a gente vai ramificando para os outros departamentos. E quais foram os maiores medos e desafios ali no início da empresa? Ai, gente... Será o medo de todo empresário? E mês que vem, como é que vai ser? Empreender é isso. É um dia após o outro. Exatamente. E todo dia 1 começa tudo de novo. Tudo de novo. E todo dia 30 termina pro dia 1 começar de novo, né? Eu falo que eu vivo 365 dias num mês. É sobre isso. Porque você começa o mês e vai indo, aí você vai chegando no dia 15, vai chegando já vai dando um desespero, ou porque não entregou metas, ou porque o financeiro está desestabilizado, ou questões de gestão interna, enfim. São N, é um leque, né, de coisas. E que bom que nós temos aí a sua empresa para nos apoiar. E aí, voltando um pouquinho no que você perguntou, por que eu gosto de levantar a bandeira das mulheres? Porque, assim, eu me coloco muito no lugar. Então, em março entrou a pandemia, o lockdown. Sim. Eu fui fazer home office. Fui fazer home office de uma empresa que era administradora de estacionamentos, onde os prédios fecharam. Não tem estacionamento, né? Porque o prédio fechou, ninguém vai trabalhar. E assim, como vai ser o mês que vem? Será que eu vou estar empregada ainda? Será que não vai ser mais necessário o meu serviço? Como é que vai ficar? Meu filho em casa, no ano de alfabetização, ele estava com 6 anos.
Eu alfabetizando ele em casa, gente, sabe? Então, assim, é um desafio, mãe, né? dona de casa, home office, que eu não tinha esse contato com home office, e alfabetizando uma criança que, gente, não é a minha área alfabetizar. Então, assim, e quantas outras mulheres também estavam na mesma situação? Eu comecei a pensar nisso, né? Lógico que para o homem também afetou. Só que isso acaba ficando mais nas costas das mulheres, né? Então, assim, você vê, tá tudo bem com o pai, mas se acontecer alguma coisa, ô mãe. Eu trabalho com muitas empreendedoras, né? Tem uma, Sim. né? Hoje a minha equipe são de mulheres também. Eu vejo, assim, que por mais que a gente tenta… todo mundo é igual. Não é, gente. Não é. Não. Empreendedorismo feminino é uma bandeira que eu levanto dentro da minha empresa, né? E faço várias ações referentes a isso. Porque realmente é muito mais difícil para a mulher. Muito mais, né? Acho que a gente vai mais falar… pesado, né? Porque você não tem só a responsabilidade ali de trazer o financeiro para dentro da sua casa, né? Para sua família. Você tem que educar os seus filhos. Sim. Porque quem educa são os pais, né? E querendo ou não, por mais que o pai seja muito presente, hoje cada vez mais a gente vê um novo pai nos dias atuais, mas a carga maior é da mulher, né? O emocional é da mulher, né? Também. O emocional é da mulher. Eu acho que a gente tem muita O responsabilidade emocional, na criação. tudo, o operacional. Não, mas eu falo assim, na criação Sim. dos filhos, eu acho que a carga maior é da mulher. Porque mesmo se o seu filho for menino ou menina… o emocional é atrelado à mulher. Então, aquilo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se não tá tudo bem, eu chamo minha mãe. Ô, mãe, eu tô com a minha avó, tô com meu pai, tô com meu avô. Mas aconteceu alguma coisa? Ô, mãe? Ô, mãe? Ô, mãe, né? Assim, ô, mãe. E você percebe assim, que empreender pode… te deixar mais próxima dos seus filhos também? Você consegue enxergar dessa forma? Eu consigo enxergar da forma de ter me dado liberdade para eu participar da vida deles. Então, eu tenho o Matheus, que vai fazer 12 anos, e eu não acompanhava ele no pediatra, eu não acompanhava ele na escola, em reunião de pais, eu não acompanhava ele em nenhuma consulta, eu não acompanhava ele no pronto-socorro, eu não acompanhava ele doente, nada, eu não acompanhava, né? Agora, o João, que veio para mim hoje, o João está com 3 anos e meio, eu já fiz totalmente diferente. Então, como a empresa nasceu em 2020, já com esse objetivo de ajudar empresárias… depois eu explico um pouquinho melhor, mas aí o João nasceu em 2022, eu já tinha 2 anos de empresa. Então, ali eu peguei e falei, eu estava no CLT ainda, né? Tendo ali vida dupla, CLT e levando a empresa. Mas no meu tempo de licença maternidade, eu falei assim, para a empresa que eu estava, minha licença maternidade é de 4 meses, eu tenho mais 1 mês de férias, mas eu quero ficar mais 1 mês com meu filho. Não tem problema nenhum, você não vai receber salário aqui, a gente pausa seu contrato por 30 dias. Eu falei, não tem problema, eu só volto quando meu filho fizer 6 meses. E eu voltei quando meu filho fez 6 meses. Isso é uma realidade que você sabe que não existe, né? Não existe. Mas eu estava numa empresa também, que eu já tinha saído dessa outra empresa administradora de estacionamentos, eu estava num laboratório, onde as proprietárias eram mulheres. Entendi. E elas tinham filhos. Então, eu vi essa empatia nelas também, entendeu? Então, eu já fui trabalhando isso na minha gravidez. E é muito difícil um homem, né, ter empatia nesse lugar. Porque a empatia, eu falo que ela também não existe, né? Porque a gente só consegue sentir algo… É muito difícil sentir algo que não tá dentro de você. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, cada vez mais as mulheres têm que ocupar cargos públicos, né? Para criar políticas públicas. Porque um homem nunca vai conseguir fazer isso, né? Você vê várias leis, né? Que tentam… sancionar, enfim, nunca dá certo, porque são homens criando essas leis, né? E na realidade deles, né? Eles não vivem, né? E você percebe, assim, que equilibrar a maternidade e a vida empresarial é desafiador. Ainda é desafiador. Nossa, demais. Mas pergunta se eu trocaria. Não. Jamais. E quais os desafios, assim, que você enfrenta como mulher no mundo dos negócios? Sente uma certa dificuldade de se impor? Sinto. Principalmente quando a gente chega e é um homem. Então, eu sinto isso. Com o tempo, comecei a sentir menos. Acho que pela maturidade, pela forma que você vai se posicionando. É tudo, né? como você se posiciona. Exatamente. Eu senti uma melhora, mas continua sendo dessa forma. Acho que é um processo, né? A sociedade, ela tem se transformado. Eu acho que um dia a gente vai equiparar, né? Acho que as mulheres vão ganhar igualmente, né? A parte salarial, né? Que hoje ainda as mulheres ganham menos que os homens. E o que você aprendeu sobre você mesma, assim, depois que você virou empreendedora? Eu acho que eu mudei de como eu vi as coisas
do outro lado do balcão, sabe? Legal. Eu tinha esse sentimento em mim de eu posso entregar mais, mas eu tô ali dentro de um contrato, ali CLT, que me trava nisso. Então, eu sei que eu sou capaz de mais, mas quanto mais? Até onde eu consigo ir? Então, eu senti essa trava, eu tinha vontade de saber até onde eu conseguia ir. E o legal do empreendedorismo é que o céu é o limite, né? Porque Exatamente. você consegue fazer tantas ramificações, né? Uhum. Você consegue fazer parcerias, criar novos negócios. E estando dentro de um contrato rígido, né? Que você tem ali uma burocracia, né? Sim. E uma pra hierarquia cumprir, né? ali, então você não consegue. Aí pessoas como você que você fala, cara, não, mas isso não, né? Você vê o seu desconforto ali no RH. Você falou, não, mas não é possível. Tem Isso mais mesmo. coisa, né, que eu posso explorar, né? Legal. E vamos falar um pouquinho da MJ Consultoria Empresarial. Para quem ainda não conhece, o que a consultoria faz hoje? Hoje, nosso carro-chefe é o BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Então, para micro, pequenas e médias empresas, onde eles não têm um caixa que suportaria uma contratação de uma pessoa para cuidar ali diretamente do financeiro. Então, a gente traz isso para dentro da nossa empresa e faz esse financeiro para você. Então, a gente cuida do contas a pagar, do contas a receber, a gente cuida de negociação de contratos, a gente cuida de cobranças, de protestos. Então, assim, nós somos o financeiro da sua empresa. Então, acho que isso também profissionaliza a empresa no sentido de, é uma empresa pequena, eu presa. Então, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Então, não, isso daqui eu tenho o meu financeiro, fala com o meu financeiro. Eu acho que isso traz uma visão diferente até para o seu cliente. Então, a gente trata toda essa parte de negociação e da operação também do financeiro. E você percebeu que existia essa dor no mercado, acho que ali na pandemia, né? Que você viu vários empresários, né? Que tinha essa questão da gestão financeira, né? Tinham dificuldades. E que também precisavam de um apoio, mas não tinham como contratar. Exatamente. Então, assim, o que a gente faz? Eu presa. Eu coloco uma conta no banco para pagar, tem dinheiro eu pago, não tem dinheiro eu não pago. Eu lembro aqui de algum cliente que eu anotei que está me devendo, vou cobrar, amanhã eu esqueço assim que eu tenho mesmo. que cobrar e a gente vai indo, né? Trocando o pneu com o carro andando, né? Como a gente chama. Mas agora, quando você traz para uma empresa que é especialista nisso, então a gente consegue não só colocar contas a pagar e cobrar seu cliente que precisa te pagar, mas a gente consegue também fazer a gestão. Então, ter relatório, você consegue ter uma visão melhor da sua empresa, como foram os últimos 3 meses, como foi o mês de novembro de 2024, como que vai ser o seu mês de novembro em 2026. Você faz toda essa projeção do negócio. Então, a gente consegue também trabalhar com a empresa quando a gente vai fazer as provisões e reserva financeira. Então, por exemplo, você tem um funcionário. Eu não vou conseguir tirar nada da empresa porque eu tenho que pagar o 13º. Como assim? O certo é, desde janeiro, você está guardando um pouquinho. Agora, em novembro e dezembro, você vai pegar aquele dinheiro que você guardou e deixou rendendo para pagar o 13º. Como que em novembro e dezembro, para você não tem caixa? Né? Então, eu acho que isso está muito errado. A gente precisa fazer esses ajustes até para o empresário também não ficar desamparado ali, né? Então, aí o seu funcionário tem férias coletivas, ele tem 13º e você não tem nada? Como assim, gente? E é incrível você falar isso. Ontem mesmo eu estava em reunião com uma cliente, a gente estava falando sobre várias empresas, né, que fecharam, né? E tem muitas empresas que decolaram na pandemia e umas fecharam, né? Sim. E o diagnóstico, é claro, muitas era por falta de gestão. Com certeza. Quem tinha uma boa gestão financeira, quando a pandemia chegou, conseguiu, né, se reinventar. Quem não tinha reserva, enfim, né, uma organização ali financeira, não quebrou porque o seu negócio não era bom, que você não tinha um bom produto. Então, você vê como é importante. E você que está ouvindo a gente, né, que é um pequeno, médio empreendedor e se sente sozinho nessa parte, eu também já me senti lá atrás, assim, como é importante ter uma empresa dessa apoiando a gente. Porque eu falo que empreender, você acaba tendo que olhar para tantos lugares e essa parte financeira que é tão importante, você às vezes não consegue ter tempo ou não tem… Eu falo por mim, né? Não gosto de números. Preciso de alguém que me apoie nessa parte. Então, como é importante a gente ter uma empresa, assim, séria, que consegue dar esse suporte, né, pra gente. Dai, tô te chamando de Dai já, tá? Qual é o diferencial, assim, da MJ para outras consultorias? O que você acha que você tem de diferente ali dentro da empresa? O contato próximo. Legal. A pessoalidade. Então, você não vai chamar a gente no WhatsApp e vai ter um robô te atendendo. E aí, quando o robô não tiver mais resposta, aguarde um ser humano. Ou você tem um prazo. Você me faz um pedido hoje, eu tenho 24 horas, 48 horas para te atender. Então, assim, dependendo da demanda, né? Às vezes, demanda ali do dia a dia, a gente consegue te atender com uma rapidez, às vezes, até de horas.
dependendo da sua demanda. Então, eu acho que isso é o nosso maior diferencial. Eu acho super necessário você ter um sistema para fazer a gestão. Mas, assim, se você tiver tudo anotado, mesmo que seja no papel, no caderno, sabe? Coloca no caderno, mas anota para você olhar. É importante você ter essa visão dos números. Porque, às vezes, você fica muito com os números ali soltos, no extrato bancário. Eu separo pessoa física e pessoa jurídica. Já é ótimo, já é o primeiro passo. E os pequenos empreendedores têm uma maior dificuldade, né? Sim. De não separar isso, né? Acho que é o que mais acontece, né? Exatamente. E, às vezes, deixa tudo só no extrato bancário, mas você não consegue ter aquela visão clara, sabe? Do seu financeiro ali, de quanto saiu, quanto entrou, onde que você está gastando mais, o que você gastou mais nesse mês ou menos nesse mês, o que você consegue reduzir. Então, eu acho importante, pelo menos, ter num papel anotado, né? Para você conseguir ter a noção você precisa conhecer o seu número. Essa que é a dica. Conheça os seus números. É o essencial, né? É o essencial. E na sua visão, assim, qual é o maior erro que os empresários cometem na gestão financeira? É não fazerem, né? Não conhecer os números. E não conhecer a MJ. E não conhecer a MJ. Como uma boa organização financeira pode mudar completamente a realidade de uma empresa? Sim, né? Sim, com certeza. Hoje, o que a gente mais usa como relatório, até para fazer análise da empresa, é o fluxo de caixa, que é o dinheiro que existe. Então, o DRE é importante? É importante. Só que o fluxo de caixa tem o dinheiro que realmente entrou e realmente saiu. No DRE, tem o dinheiro que... Tem, por exemplo, a receita que você vendeu, né? Mas, às vezes, aquele seu cliente está inadimplente. Ou, às vezes, aquele cliente parcelou em 3 vezes. Então, assim, você entrou aquele valor ali no DRE, que entra esse montante, só que o dinheiro você não viu. Aí você fala assim, não, isso aqui é mentira, minha empresa não faturou tudo isso. Não, você não recebeu tudo isso, mas faturar, você faturou. Então, eu gosto muito de olhar o fluxo de caixa, que é realmente ali a realidade. Então, o fluxo de caixa é onde a gente coloca o que entra e o que sai. Então, assim, se o seu cliente parcelou em 3, 4 vezes, ou ele está parcelou em 3, 4 vezes, vai entrar só a parcela, porque é o dinheiro que entrou. E também o que saiu. Então, esse mês eu paguei férias para o meu funcionário. Vai entrar ali. Mês que vem eu não vou pagar férias, não vai ter férias. Então, a gente consegue olhar o dia a dia na realidade daquela empresa e conhecer os números dela. Eu, como leiga, o que é um DRE? O DRE é o mesmo relatório do fluxo de caixa, mas entra o bruto. Então, mas assim, essa sigla tem um nome para ela? É o demonstrativo de resultado. Ah, tá. Obrigada. Demonstrativo de resultado. Então, assim, eu vendi 50 mil. Mas eu vendo no cartão. Então, tem as parcelas do cartão. No meu DRE, nesse relatório do DRE, vai entrar os 50 mil. No meu fluxo de caixa, não. Vai entrar a parcelinha do seu cartão. A parcela que você recebeu naquele mês. No DRE, por exemplo, novembro, vai entrar o salário de dezembro, que vai receber dia 5 de dezembro. Só que no seu fluxo de caixa de novembro, não vai entrar, porque não saiu da sua conta ainda. Vai entrar no seu fluxo de caixa, que é quando aconteceu. Ou seja, o que acontece, ele entra no fluxo de caixa. Eu entendo ele como mais realista, né? Mas o DRE, ele é mais contábil. Então, a gente consegue entender ali uma realidade contábil da empresa, até para precificação. Na precificação, eu gosto de olhar o DRE. Porque é a receita e a despesa da empresa ali para a gente conseguir fazer o cálculo do melhor preço. E é um dado que a gente, né, que não cuida ali do financeiro, né, o empresário de modo geral, que está olhando para N coisas, ele não presta atenção nisso, né? Não presta atenção nisso. Até para definir também valor de Prolabore, né? Sim. Quanto que eu tiro de Prolabore? Quanto que eu posso tirar de Prolabore? Calma aí, a gente olha quanto que a sua empresa suporta. Né? Então, eu gosto de olhar 2 dados. O primeiro é o seu cargo no mercado de trabalho. Qual que é o salário para o seu cargo? Se você for entregar um currículo agora. É esse valor? A sua empresa suporta esse valor? Suporta. A sua empresa não suporta? Peraí, vamos ver quanto que a sua empresa está suportando hoje, mas a gente tem que trabalhar para chegar nesse valor. Porque eu acho que é justo você ter seu salário, sabe? Você trabalha, então você precisa ter seu salário também e não tá fora do mercado. Eu queria falar um pouco assim de futuro com você, sabe, Dai? Quais são os próximos passos aí que você pensa para a MJ? Tem algum projeto aí no futuro? Alguma parceria que você está pensando em fazer? Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu já fiz, né, o planejamento estratégico, que muitos empresários também não fazem, é uma dificuldade. Legal sobre isso. Fala um pouquinho sobre esse planejamento pra gente. Eu gosto de fazer o planejamento trimestral. Ah, legal. Então, eu faço janeiro, fevereiro e março. Em março, eu revejo o que eu fiz, o que aconteceu, o que não aconteceu, por que sim, por que não. E aí, a gente planeja os próximos 3 meses.
né? Porque eu acho que planejar o ano todo é muito tempo. Principalmente agora que todo dia é um dia, né? Então, E é tudo muito estável, né? instável e tudo muito rápido. Então, eu gosto de fazer trimestral. Eu acho Legal. que faz mais sentido. Então, a gente está vindo com parcerias novas, né? Inclusive, o nosso escritório está aqui em São Paulo, ali perto da Estação Barra Funda, na Zona Oeste. Mas a gente tá atingindo o interior também. Então, hoje a gente atende São José do Rio Preto, a gente Legal. atende Araçatuba, a gente atende Presidente Prudente. Então, a gente está pegando um pouco mais de São Paulo, mas também nada contra a gente também atender outros lugares, porque o nosso trabalho acaba sendo home office à distância ali, apesar desse contato ser próximo. Então, um dos planejamentos seria atender mais regiões dentro de São Paulo mesmo, né? E também parcerias com outras empresas, com o comércio, para a gente conseguir alavancar a nossa empresa dentro do comércio também. E você ainda pretende continuar com os pequenos e médios empreendedores. Essa é a essência da MJ. Sim, micro e média empresa. Micro e médias empresas. Exatamente. E o que você pensa, assim, em relação à expansão? Novos serviços, novos formatos de atendimento? Você pensa em novas formas hoje para a MJ? Então, nós temos hoje, além do financeiro, nós já fazemos também a parte de RH. Essa parte de RH que eu falo é a legal. parte burocrática também, né? Que acabou vindo, comecei no financeiro, Que é a mas sua especialização também lá. pela experiência do RH também acabou vindo. Então, a gente também faz a parte da folha, admissão, rescisão, férias, toda essa parte burocrática do cálculo, né? Isso tudo dentro da MJ ou você tem uma empresa à parte? Não, a gente consegue fazer dentro da MJ. Legal. Então, a gente faz toda essa parte burocrática, administração de benefícios e também fazemos a medicina ocupacional, que são os exames admissionais, demissionais. Então, a gente também tem isso dentro da MJ, a gente consegue atender essa parte também. Eu fiquei curiosa sobre essa empresa. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Da medicina? Isso. É uma empresa onde a gente atende... A proposta é atender totalmente online. Então, a gente faz o exame admissional, demissional, periódico, tudo que precisa ali para manter o funcionário de acordo dentro da medicina do trabalho. A gente também alimenta o e-social de uma forma online. Então, nós temos uma clínica parceira, onde tem uma médica, e essa médica entra em contato através do telefone para fazer aquela consulta ali, aquele contato. E se precisar, no caso, meu funcionário precisar fazer esse periódico, né? Que chama os exames, Isso. vocês atendem presencialmente também? Não, Não. nosso atendimento é só online. Online. Nosso Mas tem atendimento- casos que precisa fazer esse exame presencial, não? A gente precisa fazer o exame presencial quando tem exame complementar. Ah, tá. Então, por conta da função que tem um risco, precisa fazer um exame de sangue, de urina. Então, aí a gente tem clínica parceira, tanto aqui em tá. São Paulo quanto como Você fora já de São tem Paulo. tudo dentro da… Ai, que legal. Sim. Aí a gente direciona esse funcionário para lá e ele realiza o exame nessa clínica parceira. Legal. Então, vocês são os facilitadores ali, né? Pra gente Isso. que é empresário não precisar ir atrás de uma empresa Uhum. e fazer… Eu já passei por isso, então… Porque aí você vê uma empresa faz uma coisa, Sim, aí depois você faz tudo a outra. separado. Exatamente. E aí leva a guia não sei pra onde. Aí, nossa, é uma bagunça. Aí você manda para contabilidade, aí depois a contabilidade vai mandar para Sim. mim, que sou financeiro, para fazer o pagamento. Então, assim, fica Nossa. tudo… E eu vejo bem que só. cada vez mais, assim, como tudo é muito rápido, eu falo tudo muito efêmero, eu vejo que nós, hoje, empresários, a gente quer cada vez mais facilidade, né? Uhum. Então, empresas como você, que tem tudo dentro, né? Dentro de todos esses serviços, né? Unificados, a gente facilita muito, né? Sim. A gente quer facilidade, né? Às vezes a gente não vai nem pro preço, né? Quando a gente fecha uma empresa. O que aquela empresa vai me oferecer? Vai me oferecer um serviço ágil? Né? Igual eu te falei, já tive dor de cabeça com essas coisas. Então, assim, tendo uma empresa que já resolve aí pra mim, Uhum. é isso que a gente quer, né? Exatamente. É isso que a gente precisa, né? Que legal. De não ficar muito ali dentro daquela mesma rotina. Então, você contrata um funcionário. Aí você vai mandar esse funcionário fazer o exame. Ele vai fazer o exame, ele volta com uma asa. Aí você vai mandar essa documentação É para assim a contabilidade. A contabilidade registra e te devolve a documentação. Aí, depois dessa documentação, você vai enviar para o seu financeiro, que essa pessoa entrou na folha de pagamento, que precisa pagar benefício para ela, que precisa… Você Entendeu? falou, eu fiquei até cansada. No meio do caminho, você Sim. parou para fazer tanta coisa que às vezes você até esqueceu. Não, e o nosso tempo é tão valioso. Exatamente. E o que eu vejo, assim, né, cada vez mais, eu vejo fluxo, assim. Ninguém hoje faz carreira dentro de uma empresa, né, como era Uhum. antigamente. Então, hoje,
admissão e demissão é muito rápido, né? Isso acontece a todo momento. Sim. Então, imagina você ter toda essa dor de cabeça sei lá, em 3 meses, em 6 meses. Exatamente. É desgastante. E você também não é obrigada a entender os prazos. Então, eu preciso fazer um exame, mas tem um prazo. Antes de quanto tempo que eu preciso fazer esse exame? Depois eu preciso registrar. Eu vou mandar embora? Quando que eu consigo mandar embora? O meu caixa suporta quanto essa rescisão? Quanto que vai ser uma média dessa rescisão? E qual que é o nome dessa empresa? Da medicina do trabalho? Isso. É Grauseg. Grauseg. Então, a unidade deles daqui de São Paulo é nossa. Que é uma franquia. E aí, a unidade de São Paulo é nossa. Que interessante. Que está ali dentro do nosso escritório também. Então, nós que fazemos atendimento. E tudo é online. Então, a pessoa vai fazer o exame online. Ela vai assinar esse exame online. A médica assina online. O funcionário assina online. A gente faz essa admissão. O seu funcionário, se a admissão for por nós, o seu funcionário também assina a documentação online. Se o ponto, a gente também faz o aplicativo de ponto pelo celular. Ele vai assinar o ponto dele online. Então, assim, é uma facilidade. A gente manda para você tudo assinado e tudo certinho, só para salvar. Também online, salvar num drive seu, mas a gente salva no nosso também. E eliminando papel, né? Gente, Cuidando do meio ambiente. Sim. E do nosso tempo. E praticidade, né? Que Exatamente. É o que a gente precisa cada dia mais. E eu vejo que você é uma empreendedora, né? Você tem, querendo ou não, duas empresas aí. Não sei se tem mais. Tem ideias. A cabeça não para. Aparecendo. Tô puxando, tá vindo empresa aí. A cabeça não para, né? Que legal. Temos mais 12 meses pela frente, né? 365 dias, não é isso? Sim, nossa, é uma loucura. E, Dai, o que te motiva a continuar empreendendo assim todos os dias? É o poder ajudar. Legal. Lógico que o financeiro vem junto, porque a gente precisa pagar conta, né? Mas é uma coisa que eu falo até para as minhas amigas, assim, gente, não tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você ama. Às vezes eu tô conversando com elas, aí eu falo, vocês estão fazendo o quê? Aí uma nem respondeu mais que já foi dormir, a outra tá assistindo a novela. Aí você sabe onde eu tô, né? Ela fala, já sei, você tá trabalhando. Sim, então, workaholic. Mas assim, não é que eu trabalho 24 horas por dia, mas como eu consigo ter essa administração do meu tempo, às vezes de manhã eu não consegui fazer nada, porque eu estava cuidando das crianças, Sim, fazendo outras coisas. Você consegue gerir o seu tempo. Gerir o meu tempo e trabalhar com o que eu amo. Gente, eu esqueço até de comer, de tomar banho, esqueço de tudo. Gente, é muito bom. Eu amo o que eu faço. Gostoso, e os depoimentos também que eu recebo, né? Então, assim, você saber que você ajudou alguém. Tem algum depoimento, assim, de algum cliente recente que você recebeu? Tem um que eu recebi ontem. Nossa, gente. Eu falei assim, Se você quiser falar com ela. Eu só não chorei, porque eu não sou muito de chorar, entendeu? Mas, nossa. Eu sou. Você vai contar e eu que vou chorar aqui. A gente compra, sabe? Pelo menos eu, assim, eu compro a dor do cliente. Então, tem cliente que não tá pagando. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, dá vontade de ir lá e catar ele. Dá pra você pagar esse negócio? Sabe? Ela pega e fala pra mim assim, Dai, eu não vou conseguir te pagar esse mês. Eu posso te pagar mês que vem? Eu falo, fique em paz. Fique em paz. A Priscila dá um place, ela sabe disso. Então, eu falo assim, fique em paz, porque eu sei como que é as coisas, sabe? Então, ontem também eu conversei um pouquinho com ela. Ela tem 40 anos e ela tá estudando. Eu falei assim, nossa, que chique, gente. Uma empresária estudando, assim, tem funcionário e tudo, que a gente não vê, né? Tô na faculdade, calma aí que eu vou pra minha aula. Eu falei, nossa, mas você é muito chique. E ela falou que é a primeira faculdade dela. Eu falei assim, oi? Empresária, tem a empresa dela, tá ali. Mulher, tá ali com mulheres no time dela, fazendo acontecer na empresa, sabe? É vivendo um dia de cada vez. Tem dia que ela manda mensagem pra mim, Dai, não vou conseguir falar porque hoje eu não acordei bem. Aí eu, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela, não consegui dormir por conta de preocupação. Então, assim, a gente começa a entrar na vida da pessoa, não é só profissional, é pessoal, tem muita coisa por trás, gente. Tem uma pessoa por trás, sabe? Isso, eu falo que empreender me ensina nesse lugar, assim, que além de negócios, são pessoas ali por detrás, né? Sim. Então, eu acho que cada vez mais eu sinto as empresas tendo esse olhar, assim, gente, é um humano por detrás ali, né, do cargo, da empresa, enfim. E ter esse olhar, ainda mais com as mulheres, né, de sororidade, eu acho que isso é incrível, né? Sim. Às vezes ela é mulher, né? Eu trabalho com meninas na equipe que são mães. Então, essa semana mesmo aconteceu um caso, né? Que ela errou uma coisa lá e ela falou, ai, Dri, essa noite eu não dormi, meus filhos estavam com febre. Então, assim, é você ter esse acolhimento,
né? Que eu não tive, né? Nas empresas que eu trabalhei, você provavelmente também não. Então, quando a Sim. gente passa por empresas que nos trataram, né? De forma ruim, não porque queriam, é por conta da cultura do lugar, enfim. Então, eu acho que é isso, né? Você tem essa cultura da empresa, né? Bem estabelecida ali para você, né? Seus valores, né? Missão, né? E valores ali da empresa é muito presentes para você, né? Sim, Do sim. apoio às mulheres e ter esse cuidado, né? Acho que passar pelo corporativo, de trabalhar para os outros, é muito importante. Sim. Muito importante. É uma escola. Independente de onde for. Até se for naquela empresa ruim, que você saiu de lá, não quero mais nem ver ninguém Com de lá. assédio moral. Ai, ação trabalhista. Até essa é boa. Porque tudo acho que agrega. Você aprende muito nisso. Então, assim, uma das coisas que eu vejo hoje é... Puxando o seu exemplo, meu filho não tá bem, eu vou pegar ele, vou levar ele no pronto-socorro, vou alinhar minha agenda ali e tô aqui com meu filho no pronto-socorro. Eu tô preocupada com a empresa? Eu estou. Mas eu já ajustei minha agenda à tarde que eu vou trabalhar. Agora, quando você tá trabalhando como funcionário, você tá ali no pronto-socorro e às vezes seu chefe tá mandando. E aí, como é que tá? Você já vai conseguir vir? E aí? Mas não conseguiu sair daí ainda? Eu já passei por isso, sabe? Mas quanto tempo? Aí você chega ali na sala de espera pra criança tomar medicação, tá cheio de gente. Aí você, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. Aí você só tenta mandar a criança pra algum lugar, você tem que ir trabalhar. Aí você chega no trabalho, já tá tudo acontecendo porque você chegou atrasada. Gente, eu não consigo me ver mais nessa situação, mas eu consigo me colocar no lugar de quem está nessa situação, sabe? E eu vejo esse movimento, daí você falando de várias pessoas, né? Várias mulheres que eu conheço que deixaram, né, o mundo corporativo para começar a empreender muito por conta dos filhos, por conta disso. Sim. Porque você não tem uma flexibilidade de horário, muitas vezes você não consegue voltar a tempo para buscar o seu filho na escola. Verdade. Então, querendo ou não, por mais que empreender eu falo que não é fácil, né? É uma montanha-russa ali naqueles 30 dias. Porém, você está muito mais próximo, né, dos seus filhos, da criação, da educação, da alfabetização, que é o que você teve que passar ali na pandemia. É o ser mãe, né? É o maternar. Eu não vou ficar romantizando a maternidade, Não, porque... imagina, nem deve. Não é... Eu sei que Porque não são flores. Não são. São dias difíceis, são dias... Mas é gostoso, sabe? Padecer no paraíso, é tipo isso. Sim, sim. Mas, gente, eu vejo a diferença dos meus filhos. Então, eu tenho 2 filhos, é da mesma mãe, saiu do mesmo lugar da minha barriga. E eu vejo como eles são diferentes por conta disso. O Matheus nunca teve a mãe dele por perto. O Matheus tá tendo a mãe dele agora. O João sempre teve a mãe dele por perto. E o João, já vejo ele um outro comportamento. Isso interfere muito. Gente, são seres humanos. Os 7 primeiros anos de vida, né, de uma criança. Exatamente. E são seres humanos, e são homens, né? Eu tenho 2 meninos. E amanhã? Como que eles serão? Porque amanhã eles vão crescer, eles vão namorar, eles vão casar. Como que eles serão? Porque eu sou o exemplo deles como mulher, né? Sim. E a minha responsabilidade nisso? Então, eu comecei a repensar nessas coisas, sabe? Então, hoje eu percebo, o Matheus, ele é muito mais carente de mim. Eu percebo ele no dia a dia. O João não é. Porque o João sempre teve eu ali. Só que eu acho engraçado também o Matheus, como ele vive aquilo dentro de casa, né? Do empreendedorismo, de eu estar com ele. E quando eu não estou, ele sabe, porque eles sempre sabem. Olha, você vai pra escola porque a mamãe vai trabalhar. Aí, hoje, você vai trabalhar... Hoje que eu né, tenho a minha empresa, os meus horários, o Matheus, ele até acorda. Mãe, hoje você vai trabalhar que horas? Mãe, que horas você vai trabalhar? Então, ele já começa a entender esse dia a dia. E esses dias, ele estava até comentando comigo. Olha, eu vou abrir um MEI. 11 anos, Drica! Eu vou abrir um MEI, tá? E você me ajuda? Porque eu vou abrir meu MEI, porque eu também quero ter uma empresa. Que fofo. Não, Você vê como e é que legal esse exemplo dentro de casa e para ele começar a valorizar também, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Os filhos verem todo esse movimento. Do porquê que eu não estou com ele. Porque Sim, eu estou trabalhando. Ele entender, né? Como a vida funciona, né? Exatamente. Do quando eu não estou com ele, o que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando e onde eles estão. Então, hoje, meus filhos, eles estudam em escola particular, no ensino integral. Por que eles estão lá? Porque a mãe está trabalhando, porque a mãe trabalha, porque a mãe consegue dar isso. E eles estão lá nesse período integral porque a mãe precisa trabalhar. Então, eu acho que são os 2 lados, sabe? Valorizar. Quantas crianças conseguem ter o que eles têm? Eu não tive. Eu não tive. Eu sou eternamente grata pelos meus pais, que eu sei que eles fizeram para mim tudo o que eles puderam fazer, mas eu nunca estudei numa escola particular. Nunca.
Eu fui estudar numa faculdade particular que eu mesma paguei. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, dá valor nisso. Então, hoje eu mostro mais pro Matheus, que ele tá um pouquinho mais velho, né? Que ele consegue entender as coisas, o valor das coisas também. Que E não é muito tudo legal, fácil. é muito legal esses exemplos para eles, para criarem seres humanos melhores, mais conscientes, Sim. né? E que eles valorizem, né? Uhum. As pessoas, as coisas, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. E daí, para fechar aqui, que conselho você deixaria aí para as mulheres que querem empreender, mas têm medo aí de dar o primeiro passo? Vai! Só vai. Vai com medo mesmo. Gente, é muito bom, é muito gostoso. Não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes não. Geralmente você tem que dar um passo para trás ou alguns passos para trás para depois dar outros para frente. Eu precisei fazer isso na minha vida quando eu quis sair do RH e ir pro financeiro, quando eu quis sair do CLT e ir só pro empresarial, porque eu tinha empresa, eu estava nessa vida dupla, eu tinha que escolher que lado que eu queria ficar. Até onde eu ia levando os dois, né? Então, assim, a minha empresa, ela também não evoluía, porque de segunda a sexta, horário comercial, a Daiane estava trabalhando para os outros. E minha empresa vai evoluir como uma renda extra, então era assim que ela me devolvia. Ela me devolvia como uma renda extra. A partir do momento que eu abri mão do meu CLT e eu me dediquei à empresa, a empresa começou a me entregar. Assim, porque você também fica só jogando a sua energia 50-50, né? Eu acho que nem é 50-50, viu? Porque aí, quando acaba a sua energia, você vai dedicar pra sua. Você já gastou toda a sua energia lá. Já acabou. Então, gente, é muito bom. Não é fácil, mas, assim, juntas somos mais fortes, né? Juntas somos mais fortes. Eu sempre uso essa frase. É isso. Dai, sua história é inspiradora. Olha, obrigada, né, por trazer ela aqui no nosso canal. Ela traz coragem, né, traz uma visão de gestão, de empreendedorismo. E é inspirador Obrigada. ver como isso é um propósito para você, né, de vida. Uhum. Eu sempre falo, empreender não é só sobre dinheiro, é sobre propósito. O que que você Com vai certeza. interferir a sua empresa? Qual é a dor que ela vai, né, curar do seu cliente, ou algo que você quer transformar na sociedade como um todo, ou como, né, cuidar melhor dos seus filhos, estar mais presente. Então, muito obrigada. Como ajudar mais, né? Sim. Acho que é sobre isso. Obrigada. A sua história, acho que vai inspirar muita gente aí que está em casa, que vai nos assistir. E obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu queria Obrigada saber mesmo. suas redes sociais. Você pode contar, tanto da MJ e também da Grausegue. Se puder falar o Instagram e também o endereço onde você fica. Uhum. Então, o nosso Instagram é @MJ Consultoria BPO, né? Que a gente trabalha ali o financeiro e também o RH. E na Grauseg, que é a nossa empresa de medicina do trabalho, é Grauseg Oeste _SP. E qual o endereço que você fica? Hoje a gente fica na Alameda Olga, ali na Barra Funda, no número 422, do ladinho da estação. Em São Paulo, aqui em São Paulo, Isso, né? em São Paulo. Ah, legal, Dai. Tá Já bom? é Dai. Obrigada. Obrigada, Drica, obrigada por ter vindo, aceitado Obrigada o convite. mesmo.